Eleições 2024. O carro de um candidato à prefeitura foi alvo de disparos de arma de fogo aqui no interior do Paraná. Esses casos de violência em campanhas são alvo do Tribunal Superior Eleitoral. As ocorrências policiais envolvendo concorrentes às eleições estão crescendo em todo o país nas últimas semanas. Aqui no Paraná, teve um caso registrado na última segunda-feira. O veículo, uma caminhonete, que estava sendo dirigida então pelo candidato à prefeitura de Arapuã, Manuel Salvador, do PSDB, foi alvo de disparos de arma de fogo em uma estrada da zona rural do município. O candidato a vice, o Mauro Rodrigues, do Avante, também estava no carro. Em depoimento, os policiais atenderam a ocorrência e disseram que os candidatos lá perceberam que os tiros atingiram a traseira da caminhonete e aqueles que desviaram ali a rota e entraram em uma plantação para fugir dos disparos. Apesar do susto, os dois não tiveram ferimentos. O município de Arapuã tem pouco mais de 3.000 habitantes, fica no centro-norte do estado, faz parte da comarca de Ivaiporã. Por causa disso, um inquérito foi aberto pela Delegacia Regional de Ivaiporã para apurar os fatos. O delegado Elon Ribeiro, da Delegacia de Ivaiporã, falou sobre essa ocorrência. Vamos ouvir o que ele disse sobre as investigações. Nesse momento não há nenhuma informação que direcione a motivação do caso. Todas as possibilidades serão investigadas e diligências estão em curso para apurar a autoria do fato. Todas as diligências serão ainda instruídas e formalizadas no inquérito policial para que ao final da investigação a gente possa esclarecer todas as circunstâncias do fato, incluindo a autoria e motivação. Outro episódio de violência envolvendo candidatos aqui no Paraná aconteceu no começo desse mês. O Márcio Gonçalves, do Democracia Cristã, que era candidato a prefeito de Pontal do Paraná no litoral, viralizou nas redes sociais depois de partir para cima de um comerciante do balneário de Praia de Leste com uma vassoura. O caso foi em 4 de setembro. Diante da repercussão negativa, o próprio partido convenceu ele de renunciar e lançou aí outro candidato no lugar dele. Outros registros de violência política que vem ganhando bastante repercussão envolvem a disputa pela Prefeitura de São Paulo, depois da cadeirada de José Luiz da Atena, do PSDB, em Pablo Marçal, do PRTB, outro episódio chamou a atenção. Um integrante da campanha de Marçal deu um soco em um assessor de Ricardo Nunes, do MDB, no fim de um debate que aconteceu na segunda noite. Estes e outros episódios de violência nas campanhas ou de agressões fazem parte aí de investigações do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, informou durante a sessão desta semana que enviou ofícios à Polícia Federal, ao Ministério Público e também aos tribunais regionais, cobrando celeridade na apuração de casos de violência política e de agressões durante a campanha. No pronunciamento, Carmen Lúcia criticou os recentes episódios de violência na campanha eleitoral. Ela não citou nenhum caso específico de agressão, mas reforçou que a violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas quem é agredido, mas toda a sociedade e também a própria democracia. A gente vai agora, então, ouvir um trecho do que a ministra falou a respeito desse assunto das agressões e violências em campanha eleitoral. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e, na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. E há que conclamar também os partidos políticos que tomem tenência, com os recursos financeiros e humanos de que dispõem, recursos que são do povo brasileiro, as agremiações são os instrumentos para a representação eleitoral lícita, legítima, necessária. Não podem pactuar com desatinos e cóleras
expostas em cenas de vilania e desrespeito aos princípios básicos da convivência democrática. Nessa mesma sessão, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram o envio da Força Nacional para a garantia da segurança no primeiro turno das eleições. Os agentes serão encaminhados para diferentes 12 estados aqui do Brasil. Que a violência, infelizmente, vem aumentando nas discussões eleitorais. Eu lembro aqui que em outras eleições nós tivemos aquele episódio lá que a caravana do Lula foi abordada a tiros, teve aquela confusão toda lá, aí depois teve uma candidata do PT dizendo que haveria um banho de sangue nas ruas se acontecesse determinada coisa. Recentemente aqui trouxemos a notícia que no interior do estado há suspeita de uma serraria que foi incendiada por oponentes políticos. A Bia trouxe aí esse outro caso pavoroso do candidato que teve o carro alvo de tiros e assim por diante. E acaba sendo um reflexo do que acontece no debate nacional, e o debate nacional é a eleição municipal de São Paulo. Infelizmente, isso tudo está acontecendo e a gente precisa tentar serenar os ânimos. O que eu tenho dito é que se fala muito que o brasileiro aprendeu a discutir política, se politizou, e isso é verdade, isso é muito bom. Agora o segundo passo é o seguinte: primeiro, o interesse foi despertado. Agora o segundo passo é entender que discutir a boa política necessariamente não é torcer feito um torcedor fanático. Ou seja, há de se defender suas ideias, seus pontos de vista, seus ideais, mas entender que há também o outro lado. Sempre haverá. E que é preciso respeitar tudo isso. Quem pega o tacape e vai para uma discussão política não merece participar dela. E vamos lá, tem gente que às vezes tenta considerar que o monopólio, existe um monopólio do discurso violento de um lado ou de outro. Eu escuto alguns militantes de esquerda falando: olha, os militantes da direita são violentos, e escuto mesmo muitas vezes do outro lado. Na prática, o que a gente tem acompanhado, Mark e Beatriz, são as pessoas radicalizando cada vez mais aquilo que a gente viu surgir lá atrás, lá em 98, lá em 2002, com o nós contra eles, um discurso que tenta separar as pessoas, e tudo isso vai sendo agravado. Então a gente precisa, como o Mark disse, serenar. Mas mais do que tudo isso, a gente precisa que as pessoas comecem a ser responsáveis por muito daquilo que falam, principalmente quando elas incitam alguns tipos de comportamento. É inadmissível que a gente perceba isso, como o Mark disse: olha, vamos colocar o exército Stedler nas ruas, vamos fazer isso, ou mais. Quando você coíbe manifestações livres, daí sim, Mark, pacíficas e de expressão, muitas vezes o sentimento social ele acaba ebulindo e a gente acaba vendo manifestações como essa gravíssimas. Mas no final das contas a gente tem que lembrar também que o Brasil ele tem uma política violenta. Lá em 63, o pai do Fernando Collor de Mello deu um tiro dentro do Senado Federal. Enfim, a gente precisa aprender com os erros do passado e não ficar reproduzindo eles, assim, sabe, ao infinito. E nesse momento é o que parece que está acontecendo, Mark.